Viva Getúlio Vargas. Olha aqui, Mateus 10. Bem-vindo à Terça Cult. A gente, nessa reunião aqui, nesse horário, o pessoal sai da faculdade, o pessoal que é ator vem também, e a gente estuda a Bíblia verso por verso. Estamos no Evangelho de Mateus já há mais de um ano, estudando o Evangelho de Mateus. O propósito do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus Cristo é o Rei que havia sido prometido, o Messias que havia sido prometido para os judeus. E ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir as profecias, ele veio cumprir a salvação nas nossas vidas. Amém, queridos? E nós chegamos hoje no capítulo 10, verso 24. Diz assim: o discípulo, olha o que Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é: quem tem medo de lobo mau? É uma pergunta. Quem tem medo de lobo mau? Segura aqui, Jorge, essas coisas aqui. No capítulo 10, Jesus está falando sobre a missão dos seus discípulos. A nossa missão. Quantos são discípulos de Jesus? E como nós vimos na semana passada, Jesus chega num momento que ele está ensinando, alertando, que no cumprimento da nossa missão aqui na terra, nós vamos ter resistências, perseguições. E nós vimos isso na semana passada. Família vai te xingar porque você é crente, o governo, religiosos, e há uma luta para a gente ser crente. E aí Jesus fala, agora no texto que nós lemos, que apesar de todas essas perseguições, nós podemos confiar no nome dEle, nós podemos confiar no poder dEle, na presença dEle, e não ter medo. Medo. Nós temos medo de muita coisa, Existem várias fobias. Existe a aracnofobia, medo de aranha. Agorafobia, medo de lugares abertos. Que medo é esse? Mas tem. Misofobia, medo de sujeira. Fobofobia, medo do medo. Olha que coisa profunda. Justin Bieberfobia, medo do Justin Bieber. Cada um, se eu perguntasse, você tem medo de quê quando você era pequeno ou hoje? Eu, por exemplo, na infância, tinha muitos medos. Eu tinha medo da vovó Mafalda. Eu tenho até hoje medo da vovó Mafalda. Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau. Eu tinha um medo, eu chorava. Minha mãe não entendia. A vovó Mafalda aterroriza a minha vida. A vovó Mafalda-fobia é a minha fobia. E cada um tem uma coisa. A minha esposa, ela tem medo do baixista do Strokes, da banda Strokes. Ela acha que ele é o anticristo, eu não sei porquê, ela tem medo dele. Tem gente que tem medo do palhaço da Kombi. É o palhaço que vai chegar, roubar os seus órgãos, roubar você para doar os seus órgãos. A Gisele falou que no interior, como é que era? Chamava? O carro preto? Ela tinha medo do carro preto. Quem mais é do interior que tinha medo do carro preto? Ninguém confessa os medos, tá vendo? Olha só. Então, muitos medos. Eu tinha um tio que ele tinha medo de criança. Medo de criança. Ele vê criança assim.
Aí um dia a gente pregou uma peça, né? Tinha medo todo mundo falava que ele tinha medo de criança. Um dia ele estava numa roça assim, um churrasco da família, aí era noite, aí ele passou, aí ficou eu, meu irmão e minha irmã assim, de criança. Ele correu igual uma biberfobia também, foi uma coisa incrível. Cada medo que as pessoas têm, tem gente que tem plantão da globofobia, medo do plantão da Globo, e tantos e tantos medos. E a gente vai crescendo, os medos vão mudando. A gente vai crescendo, os medos vão mudando. Quando é criança, tem medo do bicho-papão debaixo da cama. Quando cresce e casa, tem medo do Ricardão no armário. O medo vai mudando. O medo vai mudando. E aí você tem medo de ficar para titia. Olha, o pessoal está com medo aqui, ó, misericórdia. Aí você tem medo de ficar para titio. Aí você tem medo de ninguém casar com você. Aí você tem medo de não se formar. Aí você... Um dia eu assisti uma palestra no Congresso da Aliança Bíblica Universitária, que elas adoram. A Regina Novaes, a maior especialista em juventude no Brasil, socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz quais são os 3 medos que todo jovem brasileiro tem. É um sentimento comum da nossa geração. Primeiro, medo de estar desconectado num mundo conectado. A gente tem medo de não saber o que está acontecendo e de sobrar. Segundo, medo de estudar e ficar desempregado. Aí, todo mundo com medo, olha lá, olha a cara de vocês. E o terceiro medo que nós todos temos, medo de morrer precocemente de forma violenta. Tomar um tiro, uma bala perdida, a gente tem medo. Acidente, o mundo está muito louco. E Jesus Cristo está falando do medo que nós, como crentes, podemos ter diante das pressões que nós sofremos, diante das perseguições. Uma menina aqui da mocidade veio falar que ela agradeceu a Deus nos agradecimentos na primeira página da monografia. A professora quase reprovou, a professora Teia quase reprovou a menina. Coisas possessas, coisas... Gente que persegue, gente que importuna, gente que enche as paciência. Tem gente assim, gente em casa. E aí Jesus, ele fala 3 vezes nessa passagem que lemos do verso 24 ao 31 do capítulo 10 de Mateus. Não, o quê? Temas. Vamos repetir? Não temas. Repete mais uma vez. Não temas. Você tem que falar, guardar no seu coração essa noite. Jesus Cristo disse, não temas. Não tenha medo de me servir, seja forte, seja corajoso. E aí Jesus vai falar aqui, vamos acompanhar o texto, razões para nós não termos medo. Razões para nós não termos medo. A perseguição, gente, ela é sempre esperada por nós. Por quê? Vamos lá. O verso 24 fala assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, se Jesus Cristo foi perseguido, nós, como discípulos de Jesus, quem é discípulo, quem quer seguir Jesus, ser um aprendiz, ser um aluno, ser um seguidor. Se você é um discípulo de Jesus, você vai ser perseguido. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. O discípulo não é melhor que o mestre. Jesus é o mestre, ele foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Nós somos perseguidos. E isso é muito chocante. Só para mim ter uma noção aqui, um censo rápido. Quantos aqui nasceram na igreja? Nasceram no hospital, mas foram criados na igreja desde pequeno. Levanta a mão. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Uma coisa que acontece com quem nasce no hospital, mas é criado na igreja, é o quê? É o dia que você é lançado no mundo. Por exemplo, eu fui criado tudo coisa de igreja. Olha o nome da minha primeira escola que eu estudei no maternal. Ursinho Amigo de Deus, era a escola que eu estudava. Era um ursinho vermelho assim, amigo de Deus. Ele usava uma mochila. Aí eu saí dessa escola e fui para a escola Arca de Noé, no prezinho. Eu e os animais todos na Arca de Noé. Aí eu saí na primeira série e fui para a escola adventista. Estudei da primeira à 6ª série na escola adventista. Aí da 7ª até o 3º ano eu estudei no colégio aqui da igreja, Colégio Batista de Getsemane. Então era tudo crente. Desde o maternal, a professora fazia carinho, orava, lia a Bíblia, vamos orar, e quando começava a aula sem oração, tirava dízimos e ofertas das crianças. Era uma bênção, meus irmãos, a escola crente, evangélica mesmo, protestante. Então, eu fui crescendo na igreja, aí passei para a faculdade, fui para a PUC,
Mas a PUC é a PUC. Aí, meus irmãos, aí quando eu cheguei no primeiro dia de aula, porque eu fui acostumado ali na redoma, quando tinha no primeiro dia de aula, eu assustei. Eu fiquei muito assustado. Não tinha oração. Não tinha dízimos e ofertas na aula, não tinha louvor, não tinha culto, não tinha diácono para ajudar a gente, não tinha nada. E eu fiquei olhando, aí, então, sabe, eu senti um vazio, eu senti um negócio assim. Então, às vezes você não percebe, você que já era do mundão, tudo, mas esse pessoal que levantou a mão, às vezes a gente sente a dificuldade, foi criada ali. E às vezes até pior, a perseguição, a gente é sonso, eu já contei milhões de vezes aqui. A primeira vez que eu vi droga na faculdade, eu pensei que era coisa de filme. O cara com o cartão de crédito, assim, a cocaína, cheirando. Eu falei, não, existe a cocaína, e fiquei olhando. Pensei que era açúcar. Aí eu vi que ele cheira, mas ninguém cheira açúcar. Aí ele era cocaína. Já contei o dia que eu cheguei depois do futebol, os meninos no vestiário, já contei aqui. Aí eu cheguei, os meninos estão uma fumaça, assim, falei, puxa, mas não tem chuveiro quente aqui. Aí uma fumaça, aí os meninos viraram, e aí, Davi? Aí eu olhei pros caras, pensei que os caras estavam brincando. E aí, velho, beleza? Depois que eu descobri a santa maconha, cannabis. E o retardado aqui, lá, e aí? Os caras maconheiro, velho, doidão, olho vermelho. A perseguição vem. A perseguição vem. Quantos querem ser igual o mestre, igual Jesus? Se você quer ser igual ao mestre Jesus, você tem que estar preparado, porque o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. O negócio não é fácil ser crente. Não é fácil ser crente. É fácil ser não crente. É fácil viver de qualquer jeito. Jesus disse isso. É o caminho largo. Vai quem quer. A multidão vai pelo caminho largo. Porque é fácil. É fácil beber, é fácil encher a cara, é fácil prostituir, é fácil xingar. Isso é fácil, isso é para qualquer um. Agora, seguir Jesus é o caminho estreito. Porque o negócio é estreito. A porta é apertada, o caminho é sinuoso, tem que ter atenção, tem que vigiar. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas, então, nesse caminho estreito, existe medo às vezes. Mas Jesus, essa noite, quer tirar o medo de nós. Ludmila Feber, verdadeiro amor lança fora todo medo. Razões, então, para você não temer o desafio de ser um cristão. A primeira razão que Jesus dá, versos 26 e 27, porque Jesus ele pega e fala assim, não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado nos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Primeiro motivo para você não ter medo do lobo mau, porque Jesus disse que nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Primeiro, tudo virá à luz. Primeiro motivo que Jesus dá. Não há nada em oculto que não será revelado. Ou seja, vai ter um dia, que a Bíblia fala que é o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do fim, o dia do trono branco. Vai ter um dia que tem um monte de nome esse dia, mas é o dia final, o ponto final, que nesse dia final, o que vai acontecer? Todo o cosmos vai ser reordenado. Eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia começa no Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Otimismo, alegria, esperança, vida, poder de Deus. Começa alegre a Bíblia. Já no final do primeiro livro da Bíblia, o último verso de Gênesis, no capítulo 50, sabe o que é? E José foi embalsamado, colocado num sarcófago, termina e enterrado. Olha isso, começa com criação, termina com um homem morto num caixão. O que aconteceu? O que aconteceu com o entusiasmo de Gênesis 1:1? O pecado entrou no mundo. E com o pecado, a desobediência, a rebeldia contra Deus, veio a desordem. Quando Eva aparece para Adão, Adão fala, essa sim é sangue bom, carne da minha carne, osso do meu osso, tutano do meu tutano, DNA do meu DNA, ripa na chulipa, ele fica todo feliz. É o frunfes agora. Vamos frunfar, vamos se amar, vamos dar nome, vamos apelidar os bichos, vamos fazer tudo aqui no mundo. Aí, veio o pecado. O que acontece? O que aconteceu, Adão? Foi esse entojo, Senhor.
A mulher. A mulher é a culpada de tudo. Ué, cadê o entusiasmo dele? Agora virou... Antes havia cooperação, agora é competição. Antes havia amor, unidade, agora é divisão. O pecado colocou tudo em desordem. A natureza deu espinhos e ervas daninhas e Flamengo. Problemas surgiram na humanidade, no mundo. Surgiram coisas ruins, corintianos, coisas que não agradam a Deus. Surgiram ervas daninhas, espinhos. Aí Deus falou assim, do suor do teu rosto você vai comer teu pão, Adão. Então olha só, Adão, o homem entrou em crise contra ele mesmo, homem e mulher, contra o próximo. Entrou em crise contra a natureza. Entrou em crise contra Deus. Deus apareceu no começo. Deus passeava com Adão na viração do dia. Agora Adão se escondeu de Deus. Fez a tanguinha de folha de figueira lá e ficou escondidinho de Deus, com medo. Agora, olha só, a natureza, o próximo Deus, e com ele mesmo, ele sentiu medo. Olha o medo. O medo entra no mundo por causa do pecado. Então, o pecado, ele fez o mundo entrar em desordem, guerra, violência, miséria. Por quê? Por causa do pecado, porque nós somos pecadores. Nosso coração é um poço de pecado. Jesus Cristo disse assim, não é o que entra no homem que o contamina, é o que sai do homem que o contamina. Porque de dentro do nosso coração sai o homicídio, sai o roubo, sai a prostituição, a imoralidade sexual, a adultério, tudo que não presta sai de dentro de nós, o orgulho, a vaidade, a corrupção, o mensalão. Isso vem de dentro de nós. O que não presta, a pedofilia, tudo que não presta. O Jesus falou que vem de dentro de nós. Então, nós somos seres em desordem. O mundo está em desordem, mas Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele veio para reordenar as coisas. E no dia do juízo, na consumação de todas as coisas, olha isso, um dia tudo vai ser revelado. Um dia tudo será revelado. Então nesse dia tudo vai entrar em ordem. A justiça de Deus vai corrigir todos os problemas, todas as mazelas, todas as injustiças. Tudo que você sofreu, que você chorou, as dores, as injustiças que cometeram, a pessoa vai ser condenada, a pessoa vai ser julgada, você vai receber um galardão de Deus, porque você é filho de Deus, mas tudo vai entrar em ordem. Sabe uma coisa que eu estou querendo muito no dia do juízo? Os caras que olham para a nossa mulher, cara, esses caras têm que ir para os quintos do inferno. Eu olhei assim e falei, não, é possível, porque o cara olhou, sim, para minha esposa, o cara, minha esposa. E eu fiquei pensando, esse cara tem que sofrer no dia do juízo. E eu tenho que ser recompensado por esse cara, por essa raiva que eu senti. E aí Deus colocou no meu coração a certeza que eu serei recompensado, meus irmãos. Isso é muito ruim. Tudo isso que te indigna, essas coisas que te deixam indignados. Essas coisas que a gente fica assim, irritado de ver na televisão, no mundo, na vida. Nesse dia que tudo será revelado, os verdadeiros heróis vão aparecer. Hoje, gente, no mundo de hoje, a gente exalta gente que... Olha pessoas que foram exaltadas. Lacraia. Olha para você ver. Olha hoje como é que é. Eu separei aqui. Lacraia. Latino. Diz que tem vários tipos de música. Música muito boa, música média, música ruim, música muito ruim. E a versão do latino da música. É a pior coisa que tem. Olha os heróis de hoje. Olha as músicas, cara, que os caras que fazem sucesso. Bate forte o tambor, eu quero tique, tá. Isso foi exaltado. Olha só, essa dança aqui, meu boi balança, olha isso. Kelly Key. Como é que é? Vem aqui, que agora eu tô chamando. Vem meu cachorrinho, sua dona tá chamando. Olha, a própria Kelly Key falou numa entrevista recente, eu não sei como eu me suportava cantando. Ela desistiu da carreira e as pessoas vendeu discos, compraram discos. Spice Girl, isso, sucesso. Lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Vou varrendo. Twist, como é que era a música do Twist? Como é que era? Twist, tinha uma banda assim, não tinha? Gisele, você sabe sim a música, fala. Renato, como é que era a música? 40 graus de febre, um negócio assim. Vocês são crentes, graças a Deus.
Como que é? Como é que é? Canta. Esqueceu agora, né? Um dia perguntaram, uns anos atrás, estava na escola dominical, na igreja, aí o Beto, o palhaço Feliz Beto, que eu coordeno as crianças aqui, falou assim, gente, agora vem aqui você, cada um vai cantar uma música que fala de Jesus. Aí o menino subiu para cantar. Aconteceu aqui na igreja, menino. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Então, olha aqui, o mundo hoje, olha os caras tiririca. As coisas que fazem sucesso, os heróis de hoje, no último dia, os verdadeiros heróis virão à tona. Gente que hoje é anônima, às vezes você é um cara que ora, tudo, e você vê o cara do seu lado prosperar, tal, o cara não vale nada. No dia do juízo as coisas vão vir todas à tona. Quem é verdadeiro herói? Eu estava lendo esses dias sobre Tiradentes. Tiradentes é o primeiro herói. Está aqui, mestre Giorgio, mestre em história pela UFOP, professor de história. Confirmei com ele ali. Eu li. O Tiradentes é o primeiro herói nacional. Criaram um mito em cima de Tiradentes para unir o Brasil, para criar um sentimento de nacionalismo. Aí Tiradentes, como é que Tiradentes? Ele é retratado com um camisolão, ele é tipo Jesus, o cabelo grande, amarrado, enforcado. É tudo mentira isso. Tiradentes estava careca no dia do julgamento. Ele não estava cabeludo, barbado. Primeira coisa que acontecia com o preso, rapava a cabeça com de piolho. Então eles romantizaram Tiradentes para ser o herói. Tudo. Os verdadeiros heróis vão vir à tona no último dia. Foi quem enfrentou o pecado. Foi quem viveu para Deus. Foi quem foi uma pessoa com maturidade espiritual. Pessoas de oração. Tudo vai vir à tona. Nós vamos receber recompensas, como Jesus vai falar alguns versos para frente, nós vamos ver nas próximas semanas, que não tem um copo de água fria que você vai dar para alguém, que vai ficar sem recompensa, que alguém podia me dar agora. Não vai ter uma pessoa que vai ficar aqui dar um copo de água fria. O que é essa coroa, Deus? Esse é o copo de água fria. Deus está olhando os mínimos detalhes. E tudo vai vir à luz. Quantos anseiam ver Jesus face a face, de verdade? Então, isso é muito sério. O que isso aplica para nós aqui agora, hoje? Por exemplo, essa primeira lição. Que tudo vai... Não ter medo, porque tudo vai vir ao culto. Então não tenha medo, calma. Tenha coragem, Deus vai nos honrar. Deus já está nos honrando. Então você tem que ser uma pessoa santa diante de tudo isso. Não pode ser crente quando está todo mundo vendo. Ser crente aqui no culto é fácil, dar glória a Deus aqui é fácil. Aqui é tudo bonito, tudo legal. Mas e quando você está sozinho? Obrigado, Paulinho. E quando você está sozinho? E quando você não tem ninguém vendo? Eu contei aqui no sábado, é igual o professor pegando prova. Professor pegando prova. Quem aqui é professor? Tem alguém que é professor? Professores, levanta. Quantos professores? 5. O aluno está lá, está todo mundo sentado. Está todo mundo sentado. O professor está na sala, pegou prova. Que pânico. Gente, som do frio. O que vai cair na prova? Minhas lágrimas. Eu não sei nada, eu não estou sabendo nada da prova. Pânico, desespero. Todo mundo aflito. Tensão, o cara olhando para o lado. Ele não está olhando para nada. De repente o teto fica interessante. Aí volta para a prova, puxa o cabelo. O cara não tem noção. Não tem noção. E o professor olhando. De repente, tem uns professores que não sei porque faz isso, sai. Qual que é a primeira coisa que acontece quando ele já começa a virar? Assim, vou ali, peraí. Tocou o telefone. O professor nem pôs o primeiro pé para fora. Saiu. Todo mundo B, A, B, C, enche o caveira. Aí vira uma confusão. É ou não é assim? Aí o professor saiu. Aí começa o desespero. Troca folha, troca prova, faz de tudo, atira, pá, e faz tudo. É ou não é assim? O professor volta. Não colar quando o professor está vendo, é óbvio. Tem que ser um ninja. Ou um burro. Para colar com o professor olhando. Teve um dia na minha sala, na faculdade, o cara pediu cola para o outro. 2. O cara da frente, meu amigo da frente, falou assim. Hã? Cara, valeu.
Marcou. O cara pensou que era A. O cara falou An. O cara foi reprovado. Então você tem que ser crente quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho. Aí é que você tem que ser crente. Aí é que você tem que honrar o nome de Jesus, querido. Caráter. O que é caráter? A melhor definição que eu conheço é quem é você no escuro. É quem é você quando não tem ninguém vendo. Então, em primeiro lugar, não tenha medo. Seja santo na presença de Deus. Confie no poder de Deus, porque não tem nada em oculto que não será revelado, gente. Nada. Jesus diz nada. Tudo vai vir à tona. Um dia Deus vai abrir a nossa caixa preta, que registra tudo. As nossas palavras vão ser reveladas. A sua falsidade vai ser revelada. A sua cara de pau vai ser revelada. As suas verdadeiras motivações e intenções. Seus atos, seus pensamentos. Tudo vai vir à luz diante de Deus. A nossa vida vai vir à luz. Várias passagens na Bíblia falam isso. Não só aqui. De Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis já fala assim: não fará justiça o juiz de toda a terra. Em Gênesis. Em Apocalipse termina no trono branco, com Deus colocando tudo em ordem. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e justiça, santidade, pureza. Essa é a primeira razão para você ser uma pessoa confiante, corajosa na vida. Amém, queridos? Segundo, verso 28. Olha o que Jesus fala no verso 28. Segundo motivo para você viver com fé, com esperança. Não tenham medo de quê agora? Dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então não tenham medo. O segundo não tenham medo. Por quê? Porque somente Deus é digno de reverência e temor. Você não deve ter medo, porque o máximo que as pessoas podem fazer é chatear, te agredir e te matar, no máximo. Eles não podem destruir a sua vida na eternidade. Por isso que tem os mártires do cristianismo. Por isso que hoje, na Nigéria, vários crentes morreram. Você tem que acompanhar o site da Missão Portas Abertas, que vai relatando o que acontece nos países onde o cristianismo é perseguido, as pessoas morrem hoje. Por isso que quanto maior o seu temor a Deus, menor o seu medo dos homens. Quanto mais você é crente, mais sarado você fica. Não de corpo, óbvio, que senão eu seria melhor, menos barrigudo. Mas você fica uma pessoa sarada, sem picuinha, sem trauma, sem medo, sem ojeriza de nada. Tem muito crente, gente, que é muito doril, tudo dodói, não me toques, cheio de milindres. Crente anador, crente que tem que tomar remédio, hipocondríaco, desesperado, tudo fica preocupado. Deus quer tirar essa zica de nós, amém, gente? Você é uma pessoa confiante, que anda de cabeça erguida, que não se envergonha do evangelho, porque quem nós temos que temer de verdade é Deus. Quando você teme a Deus, você é curado dessas coisas. Quando você teme a Deus, você é um verdadeiro discípulo. Escuta o que eu vou dizer. Se você não reconhece Jesus como rei, não teme a soberania de Deus, você não foi salvo. Se você peca desenfreadamente, você está num caminho muito perigoso. Se você nem hesita, qual que é, gente? Qual que é a diferença entre a milésima vez que você comete um pecado e a primeira vez? É que na primeira vez você hesita. Não vou, aí você pecou. Na milésima vez já a Scania está desgovernada rumo à ladeira abaixo. Então, gente, isso é muito sério. É melhor, olha essa frase aqui do pastor John MacArthur. É melhor você ser pego pelo seu pior inimigo nessa terra do que você cair na eternidade nas mãos de Deus. Que aí não tem jeito. Aí as coisas vão ficar difíceis. Então o que isso mostra para nós aqui agora? Que lição nós temos para a nossa vida no dia a dia aqui, hoje, aqui e agora, gente? Qual que é a lição? Nós temos que dizer não para o pecado, amém? Amém, gente? A gente precisa ser obediente a Deus. A gente tem que ter uma intrepidez para enfrentar as tentações. Porque nós temos que temer a Deus, não é a homem.
Nós temos que obedecer a Deus, não a homem, não gente. Não precisa ter pânico do que nada que podem te ameaçar. Seja corajoso diante das tentações. Moça, para de cair. Ô, meninas, para de cair nos cantos dos meninos galinhas da rua. Os caras têm uns papos ruins, estão levando as meninas tudo da igreja. É o verdadeiro lobo mau. Suas chapeuzinhos vermelhos. Cuidado. Cuidado, gente. Dá uma nesses caras que chegam. Os caras estão chegando, pegando as meninas, pegando a barriga, passando a mão nas meninas na faculdade. Eu estou falando coisa que eu vi, os caras chegam pegando já, e as meninas crentes, ui, fogo no altar. Não pode. Não pode. Eu estou vendo coisa que eu estou ficando assustado com o que está acontecendo. Os caras chegam cantando, cantada tosca, já dá uma cortada. E aí, qual que é o seu telefone? Nokia, iPhone 5. Já corta o cara, seja uma mulher de Deus. Seja um homem de Deus. Seja um homem resolvido, homem de Deus. Eu já contei o dia que eu estava de manhã na faculdade, a menina chegou, isso é de verdade. Davi, vamos para a cama. Eu acabei de levantar da cama, para que eu vou voltar para a cama? Eu falei com a menina na lata. A menina nunca mais olhando na minha cara, ficou nervosa e foi engravidar para o outro lado. Foi desse jeito. Você tem que enfrentar o pecado na lata. Quando você teme a Deus, você não tem medo de nada mais. Se você realmente temer a Deus, você enfrenta qualquer situação na sua vida, querido. Qualquer coisa que você estiver passando, qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer perseguição, se você teme a Deus, você fica mais forte. Você fica com coragem, você fica intrépido. Você não tem medo. Não importa a tua idade, se é novo, se é velho. Não importa, não, você fica uma pessoa tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, tive uma experiência com Deus com 14 anos de idade. E foi tão legal, eu fui no acampamento, Deus me visitou poderosamente. Fui poderosamente visitado por Deus. Cheguei, meu negócio é Deus. Tinha 14 anos de idade, cheguei em casa. Aí pus minha camiseta, no primeiro dia depois do acampamento. Camiseta, 100% de Jesus. Peguei a minha sacolinha assim, pus a minha bandana, Cristo salva. E coloquei o colarzinho assim do peixinho e a minha pulseira da oficina G3. Faltou só pintar a cara assim para a guerra. Fui para a igreja, vim aqui, era no outro templo ali que eu fui, tinha os panfletos. Falei, me dá aí panfleto que eu vou estar evangelizando hoje. Aí o cara me olhou assim, o que foi, moleque? O que você quer? Me dá panfleto aí, moço. Aí, quanto você quer? 1000. O cara pegou e me deu 10 bloquinhos com 100 panfletos de cada um, com esse panfleto fininho, me deu 10 bloquinhos, coloquei na bolsa, e saí rumo, li a Bíblia, João 3:8. Espírito, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. Eu falei, eu sou nascido do Espírito. Para onde o vento vai soprar? Foi para lá, eu fui para lá. Peguei os panfletos, cara. Eu era um moleque, 14 anos. Eu comecei a distribuir os panfletos. Tudo que se mexia, eu atacava o panfleto. Latiu, panfleto. Comecei a distribuir panfleto. Eu distribuí os 1000. Passou uma hora, eu distribuí 1000 panfletos no bairro. Você andando de guia nas casas, acabaram os panfletos. Eu distribuí em algumas horas mais panfletos que muitos distribuem na vida aqui. Aliás, ninguém nem distribui panfleto. Hoje é na internet, é e-mail. Aí acabou, eu estava indignado. Não, eu tenho que pregar mais. Já acabaram os panfletos. Eu comecei a tocar a campainha das casas. Aí eu tocava a campainha aqui do bairro, tudo. Fui tocando onde você imaginar que tinha casa, eu tocava a campainha. Quem é? É o menino que prega. O que você quer? Pregar. Eu falava, se me expulsava, eu ia para outro. Não tem pão velho, não. Aí eu tocava. Aí eu queria uma estratégia. Os adultos não queriam conversar comigo. Aí eu tocava, falava assim. Aí, oi. O que você quer? Eu quero saber se tem algum jovem aí nessa casa. Por quê? Porque eu sou menino que prega. Ah, tem! Espera aí. Ô, Satanás! Demônio! Tem um menino que prega aqui. Aí teve um menino que gritou assim, eu não grado de religião. Você não vai agradar para lá. Aí eu fui tocando. Velho, aí no sábado tinha noite de talentos na UGA aqui, com o pastor Alisson. Tinha noite de talentos. Eu lembro que eu trouxe quase 100 jovens do bairro, que eu fiquei enchendo o saco, toquei campainha, falei. E muito mais da metade foi na decisão do apelo. Muitos estão na igreja até hoje. Quando você é uma pessoa cheia de Deus, você não tem mais medo.
Você vai, você prega, você fala. Como no dia que eu fui um dia na aeronáutica. Eu era moleque ainda. Aí eu comecei a pregar na igreja assim, com 15 anos de idade. Há 12 anos que eu falo na igreja. Logo no começo do ministério de pregador, me chamaram para pregar na aeronáutica, numa missa. Era uma missa. Então tinha um padre e aí me chamaram para pregar. O cara me chamou, para os recrutas. Um monte de recruta do aeronáutica aqui na Pampulha. Aí eu fui. Aí eu estava tremendo, não sabia direito o que eu ia falar. O padre, formado em doutorado em Roma, e eu, terceiro ano de Getsemane, primeiro ano de Getsemane, experiência do padre, atendeu paróquia na Suíça, paróquia e tal. Minha experiência, Counter-Strike na Lan House do bairro, Age of Empires e Super Mario. Livro que o padre estava lendo, Dostoiévski, Crime e Castigo. Davi, lendo Pequeno Príncipe. E aí, enfim. O padre falou tal. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Falou, bonito demais, padre, super padre. Aí fui eu. Eu não tinha medo de nada, cara. Eu fiquei assim apreensivo, eu orei. Deus, fui. Moleque, cheguei. É isso aí, gente, é isso aí. Vocês podem voar o avião mais alto que for. Se o Saddam Hussein acertar um míssil em vocês, vocês vão cair. Mayday, Mayday, Mayday. Falei assim ainda, Mayday, Mayday, Mayday. Sem Jesus, vocês já caem direto, já vai para o inferno. Direto para o inferno, sem Jesus. Aí você ejeta o avião. Aí o míssil teleguiado te acerta. Inferno direto. E eu comecei a falar, a lembrar tudo que eu sabia de aeronáutica, dos filmes do James Bond, do Missão Impossível, eu fui falando, Top Gun, e aí eu fui falando. No final, cara, aí eu fiz um apelo, não podia fazer apelo, eu fiz um apelo. Falei, quantos aqui querem Jesus? 80 recrutas levantaram. Sim, Senhor, queremos Jesus, Senhor, chorando. Os caras levantaram. Eu orei, eu fiquei amigo do padre, o padre chamou Samuel. Fiquei amigo do padre, tá? O cara, menino, que legal você falou de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus, mas é isso aí, tchau. Eu te peço do Pequeno Príncipe depois. Isso aí. Você, cara, quando você só teme a Deus, você não tem medo de mais nada. Você não tem medo de falar para 100 mil pessoas, de falar na sua sala de aula, de falar no seu aniversário com a sua família reunida. Você vai perdendo medo. Você vai ficando uma pessoa cheia, tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tema a Deus. Não tema homens, não tema ameaças, não tema que as pessoas podem falar. Um dia eu já contei, meu pai pegou e falou assim, comigo, que ele era novo, e o chefe dele falou assim, você é crente, eu não gosto de crente, eu vou fazer de tudo para você ser demitido da empresa. Meu pai foi para o banheiro orar, porque ele precisava ajudar a pagar as coisas em casa, muito pobre a família. Meu pai ficou triste, foi no banheiro orar, oh, Deus, tem misericórdia, não posso ser demitido, Deus, não posso. Aí, à tarde, no fim da tarde, o chefão da empresa chamou meu pai na Aços Vilares, lá em São Caetano do Sul, chamou meu pai na sala dele. Meu pai já ficou todo triste. O cara me chamou, aí foi na sala do chefão, sentou, e o cara falou assim, menino, você quer tomar o lugar do seu superior hoje? Meu pai, quero, então está tomado. Mandei ele embora hoje, eu quero você no lugar dele. Amém! Amém, André! Quantos querem confiar mais no poder de Deus de verdade? Confie no poder de Deus. Tema apenas a Deus. Tema apenas a Deus. Amém, gente? Amém. E aí o terceiro para a gente orar. Verso 29 e 31, que encerra dizendo assim. 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Olha, de novo, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus, ele faz uma jogada simples aqui. Que nos ensina o seguinte: o terceiro motivo para você não ter medo nessa terra de ser um discípulo de Jesus, diante da resistência e perseguição que for, é que Deus cuida e ama muito você. Ele cuida de você e ama muito você. Jesus faz uma lógica simples. A cabeça é mais importante que o cabelo.
A alma é mais importante que o corpo. Nós somos mais importantes que pardais. Nós somos muito... E olha que interessante isso, que Matthew Henry, o grande comentarista bíblico, fala sobre esse verso. Ele fala assim, sobre esses versos. Nós contamos muita coisa. Você conta quanto dinheiro tem na sua carteira? Nada. Simples. Você conta os seus bens. Você conta as suas notas. A gente conta os foras que a gente toma. A gente conta. Várias coisas. Mas ninguém de nós conta os cabelos da cabeça. Principalmente o Paulinho e outras pessoas assim, desdotadas de cabelo. Mas ninguém conta. Você não fica contando. Você conta muita coisa, mas os cabelos você não conta. Deus se importa tanto conosco, nos ama tanto, conhece tanto cada um de nós, que até os nossos cabelos da cabeça estão contados diante de Deus. Então, o terceiro motivo para você descansar de verdade nesse feriado, se você puder ir descansar, vai ter um churrasco amanhã na casa da mocidade ali em cima, no QG nosso. Fala com o Paulinho aqui, dá um tchau aqui, levanta aqui, Paulinho. O Paulinho, essa coisa bonita. Vai ter um churrasco, se você puder ir amanhã no churrasco, paga para o Paulinho aqui 15, 20 reais, então comer o dia inteiro carne, até você comer carne. Agora, para você ficar tranquilo, o terceiro motivo que Jesus dá e diz, não, portanto, não tenham medo. Por quê? Porque Deus nos ama, gente. Ele nos ama de verdade. Ele cuida de nós. Ele quer o nosso bem. Eu quero encerrar contando uma história para a gente orar. O que Jesus está ensinando nesse texto é que nós devemos viver com coragem, com alegria, com paz no coração, porque Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. E eu quero contar uma ilustração para a gente orar. Muito simples. Um dia estava andando uma menininha com o seu pai no campo aberto, à noite. E aí eles viram um céu estrelado, lindo, um monte de estrela. E olha que legal as estrelas, filha. E a menininha olhando, pequenininha, maravilhada, olhando as estrelas e achando legal. E olha o que a menina falou com o pai dela. Ela falou assim, pai, olha, pai, as estrelas. Pai, se do lado de baixo é assim, imagina do lado de cima. Se nós experimentamos, gente, tanta coisa boa na terra, imagina o que Deus tem preparado para nós na eternidade, querido. E é isso que Jesus está nos ensinando essa noite. Tenha uma perspectiva eterna das coisas. Não olhe só para aqui, para agora. Não seja um tapado, não seja um materialista, um consumista. Não seja uma pessoa pragmática, que tudo é a funcionalidade, tudo é o resultado. Não seja uma pessoa que descarta os outros. Não seja uma pessoa rude, arrogante, vaidosa. Não seja uma pessoa assim, pequena. Não tenha uma visão minúscula da vida. Não fique cheio de medo, cheio de temor. Nós vamos orar aqui agora, para Deus quebrar o medo nos nossos corações. Para nós erguermos a cabeça, olhar para aquilo que Deus tem para nós aqui. E acima de tudo, na eternidade ao lado dele. O que é a terra, gente? A terra é a preparação para a eternidade. A terra é a preparação para a eternidade. O que é a vida aqui? É a antessala da eternidade. É o lugar onde nós vamos escolher, onde nós queremos passar o nosso destino eterno. Que nós possamos escolher seguir a Deus. Que Deus possa entrar no nosso coração. Amanhã, hoje, agora, daqui a pouco, depois de meia-noite, 1º de maio. Quantos querem vivenciar um maio vitorioso nas mãos de Deus? Vitorioso. Nós vamos orar agora consagrando esse mês a Deus. O mês de maio. O mês número 5. Para que o medo saia das nossas vidas. O trauma, o medo de arriscar, o medo de viajar, o medo escuro, o medo de se relacionar com as pessoas, o medo de enfrentar a vida, o medo dos desafios da vida cristã. Nós somos discípulos de Jesus. E Ele nos capacita e nos dá motivações, razões para nós não temermos. Eu te convido, vamos ficar de pé para a gente orar encerrando, querido. Pega na mão de quem está do seu lado, 1 minuto, e vamos cantar uma canção, unindo a nossa fé nesse momento. Vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Espírito de oração nesse momento, nós vamos encerrar agora mesmo. Cante essa canção, querido. Senhor Jesus. Zé Renato, você está aí? Vem cá. Já não quero ser igual.
Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Suas vozes agora, repita essa canção, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Põe a mão no seu coração então nesse momento, querido. Pastor José Renato fará essa oração pelas nossas vidas nesse momento. Não tenha medo de testemunhar o amor de Deus. Não tenha medo de dizer não para o pecado. Não tenha medo de seguir a Jesus Cristo, porque Ele nos capacita. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nos fazer uma pergunta diante do Senhor agora. Nós somos o campo ou nós somos aqueles que ceifam o campo? Não há outra opção para sermos, Deus. O que nós vemos é que a falta de seguirmos os passos que o Senhor seguiu acabam nos tornando o campo, quando na verdade nós já devíamos estar ceifando no campo do Senhor. Por isso nós queremos te pedir perdão nesse momento. Nós nos arrependemos diante do Senhor por termos abandonado o papel de discípulos. Discípulos que aprendem com o seu mestre, que vivem o que o seu mestre vive, que pensam como o seu mestre pensa, que anda como o seu mestre anda, que ama como o seu mestre ama. Ô Jesus, nos perdoa. Nós queremos firmar um compromisso com o Senhor hoje, de sermos mais discípulos de verdade do Senhor. Discípulos não por sermos membros de uma igreja, ou por congregarmos determinados cultos, mas discípulos porque a nossa prática na vida revela quem é Jesus. Porque o jeito que nós fazemos, andamos, vivemos, revela o Senhor Jesus. Que nós diminuamos para que Jesus cresça. Você pode dizer isso? Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Ainda com a mão no seu coração, eu convido todos ainda com a mão no coração, como nós sempre fazemos as terças aqui. Você que quer receber esse Jesus maravilhoso na tua vida, você que quer mudar de vida, sair de uma vida que não vale nada, que não está chegando em lugar nenhum, eu te convido agora a repetir essa oração, pedindo para que Deus entre na tua vida. Repita comigo, diga: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Eu cansei do medo, da prostituição, do mal, da incredulidade, da desobediência, da mentira. Eu quero te servir.
Eu quero te seguir. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu oro em teu nome. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Dá só um tchauzinho no seu lugar. Quem fez pela primeira vez? Há um jovem ali. Quem mais fez pela primeira vez? Dá um tchauzinho ali. Dá um tchauzinho se tem alguém mais que fez a oração pela primeira vez aqui. Vocês que estão levantando as mãos, nós queremos dar um presente para vocês. É um livrinho. Você pode pegar aqui com esses jovens aqui. Você pode aplaudir o Senhor por esses jovens. Pega o livrinho aqui de presente. Pode pegar, vem com o seu amigo aqui. Pegar com salva-vidas, você que levantou a mão. E última coisa, se tem alguém desviado, eu quero orar por você aqui na frente. Você está afastado do caminho de Deus. Você ouviu essa mensagem dizer: eu preciso de Deus na minha vida. Se há alguém assim, nós vamos orar por você aqui agora e por esses queridos que vieram aqui. Você pode aplaudir o nome de Jesus, querido, por esses jovens que estão vindo aqui. Aplauda o nome de Jesus, querido. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Isso aqui é um testemunho muito poderoso. Qual é o seu nome, velho? O William está em prantos aqui. Estende a mão para o William aqui, gente. Isso aqui é Deus resgatando uma vida, gente. É Deus resgatando uma família. É Deus resgatando uma geração. Se tem mais alguém que sabe que tem que estar aqui no altar de Deus, sai do seu lugar, cara. Não fica aí. Não fica aí. Faz uma decisão por Deus. Não tenha medo, como nós acabamos de dizer aqui. Aplauda o nome de Jesus, querido. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda mais forte. Glorifique a Deus. Última vez que eu vou perguntar. Se você sabe que o teu lugar é aqui, eu vou orar por você, cara. Eu não vou te dar maconha. Eu não vou te dar dinheiro. Eu não vou bater em você. Eu vou fazer uma oração. Nós juntos vamos orar. Se tem alguém que sabe que o lugar é aqui, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Estende as mãos para cá. Deus, nós te louvamos pelo Eli, pelo William, que mostraram ser homens de verdade agora, Deus. Homens do Senhor, homens de Deus, que querem, ó Deus, estar na tua presença. Perdoa, Pai, os pecados de todos nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quem somos nós, Senhor? Somos carentes do Senhor e pedimos agora, unindo a nossa fé, pela vida dos teus servos, dos teus filhos que voltam para casa, que querem andar nos teus caminhos, ó Deus. Guarda a vida deles, desses queridos que vieram aqui receber o livrinho, que saíram do seu lugar, estão aqui na frente. Guarda as nossas vidas, nós te pedimos, ó Deus, para que possamos continuar nos teus caminhos, continuar andando na tua presença, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, querido. Dê glória a Deus, diga aleluia. Estenda suas mãos assim. Última oração, a pastora Gislene vai fazer essa oração. Sábado, culto da mocidade, vai ter noite do improviso, com teatro, muito bacana sábado agora. Se Deus permitir, eu vou pregar a mensagem chamada A Contracultura da Pureza. Nós vamos pregar sobre contracultura cristã em maio e junho. E sábado agora, a contracultura da pureza. Nós vamos falar sobre sexo, masturbação, pedofilia, homossexualismo. E qual que é o propósito de Deus para nós com uma vida pura. Amém, meus irmãos? Traz um amigo, traz um convidado. Nós estamos orando, jejuando a semana inteira. Sábado, um grande culto aqui, em nome de Jesus. Amanhã é o churrasco, mais algum aviso? Eu trouxe alguns livros meus ali atrás, se alguém quiser. Então, abraça-se o seu irmão e vamos receber a oração e a bênção apostólica da pastora Gislene. Amém. Feche seus olhos. Enquanto Davi ministrava, o Senhor colocou uma pergunta dentro de mim e eu queria compartilhar com vocês. Por que que a sua confiança permanece inconstante? Que você possa sair daqui confiando em Deus, permanecendo nesta confiança. Deus, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos sair daqui mais parecidos com o Senhor e permanecer confiando em Ti, porque até aqui o Senhor tem sido fiel. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor, ó Deus, é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, em nome de Jesus, ser conosco, doce amigo Espírito Santo, que possamos, ó Deus, refletir a glória do Senhor enquanto estamos aqui na terra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar em paz e que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui reunido e com todo Israel do Senhor na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom feriado. Deus abençoe.